O que a gente vai estudar nessa noite é o estudo acerca dos anjos, a angelologia. Muitas pessoas pensam que é angiologia ou algo mais parecido com isso, né? Mas o termo correto é esse mesmo que eu escrevi aqui no quadro, tá certo, viu? Angelologia. E é algo extremamente importante para nós. Conforme eu adiantei na minha oração, e eu vou falar ao longo da aula, eu peço sem conversa paralela aí, Esther, por favor, está me atrapalhando, por gentileza. Os meninos também no slide. Peço silêncio total, senão eu fico distraído. A gente vai abordar ao decorrer da aula o porquê que é importante a gente saber quem são os anjos, a história deles, o que eles são, o que eles não são, o poder que eles têm, aquilo que as pessoas dizem que eles são e têm e não são. Entre outros assuntos, os tipos, as espécies, algumas pessoas chamam de castas. A gente vai falar tudo nessa noite. Vai ser breve, porque é um assunto bem complicado, extenso, que precisa de aulas bem doutrinárias e bem profundas para a gente exaurir esse tema. Mas nós vamos iniciar nessa noite falando só dos anjos da parte de Deus. Ainda não é um assunto, a gente não vai tratar de demologia, satanologia, nem nada disso. A gente vai falar somente dos anjos da parte do Senhor. Eu acredito que foi em 2020, um dia eu estava deitado na minha cama, dormindo, era num sábado de manhã. E aí eu acordei, só que meus olhos não abriram. E eu não conseguia abrir os meus olhos de jeito nenhum, eu estava acordado. Só que eu senti que tinha algo em cima de mim enquanto eu dormia. Era algo extremamente gigante, colossal. Eu sentia, eu não sei decifrar para os irmãos como eu sabia, mas eu sentia que era algo muito grande, reclinado sobre mim assim, ó, bem em cima de mim. E eu tive a impressão no meu espírito que era algo sobrenatural, um anjo da parte de Deus. E as minhas orações, desde aquela época, na verdade, bem antes e até hoje, eu sou doido para ver coisas sobrenaturais. Meu ímpeto, eu quero abrir meus olhos, quero enxergar, quero ver esse anjo com mais pressa possível, só que meus olhos não abriram de jeito nenhum. E foi no bater de asas de 3 segundos, eu senti o anjo dentro do meu quarto bater as asas. E eu abri o olho assim, e não tinha mais nada. Foi o tempo dele decolar, partiu o voo. Mas foi minha única experiência até agora que eu tive com anjo. Eu tenho certeza, eu creio no meu espírito que um anjo estava no meu quarto. E ele era gigante, ele estava reclinado sobre mim. E ali eu tive acesso a essa verdade que os espíritos angelicais da parte do Senhor estão aí, estão do nosso lado nos guardando e eles são reais. E eles não são aquilo que as pessoas muitas vezes, principalmente os católicos, dizem que eles são. Meus queridos, a primeira coisa que a gente precisa falar acerca dos anjos é que eles são criados por Deus. Os anjos não são uma criação humana, alguém escrevendo a palavra de Deus, um apóstolo, um profeta, resolveu criar esses seres que são superiores aos humanos, mas inferiores a Deus, para tentar colocar mais misticismo na palavra. Não, eles são reais, eles são verdadeiros, e foi o próprio Senhor que criou eles. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, vai falar que quando Deus criou todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades, Ele criou tudo isso para Ele, para a glória do nome dEle. Então, nós vemos que o Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele criou as coisas no céu, na terra, as visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades. Tem algo muito interessante dentro desse texto aqui, mas, sinceramente, nessa noite não cabe falar, porque há muita controvérsia em relação a isso. Colossenses 1,16, pode abrir aí, inclusive, Kerman? A gente pode ler ali junto, ó. Pois neles foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Percebam o seguinte, meus queridos. Ali, o apóstolo Paulo, ele divide o mundo sobrenatural em algumas castas, em alguns tipos. Ele fala que tudo foi criado nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis. Aí ele fala tronos, soberanias, principados e potestades. Alguns teólogos dividem as nomenclaturas, os tipos, os subtipos de anjos nessa hierarquia aí, ó. Trono, soberania, principado e potestade. Tanto é que, se você pesquisar angelologia no Google, principalmente no Google Imagens, você vai ver imagens de anjos separados por principados, potestades, tronos e soberanias.
Só que eu acho que é forçar demais o texto. Eu não sou um teólogo, eu não sou um grande doutrinador, longe disso, sou apenas alguém que ama o Senhor Jesus e quero conhecer a palavra e a verdade com todo o meu ser. Então, eu prefiro, como os irmãos já bem conhecem meu modo de interpretar e ensinar a palavra de Deus, eu prefiro me apegar àquilo que é estritamente confiável, que eu consigo discernir e compreender na letra da lei, sem tentar torcer demais o texto. Eu não gosto desses pregadores, dessas pessoas que ensinam no YouTube, em redes sociais e até em púlpito, que pegam uma coisinha ali, torce e tenta ligar com o Velho Testamento, com o Novo Testamento, com uma revelação, com uma história que ouviu e estabelecer uma doutrina. E tem muitos doutrinadores e tem muitos teólogos que separam as castas angelicais em potestades, tronos, soberanias, de maneira bem, como eu acabei de anunciar, forçando bastante o texto. Eu não consigo encaixar, porque a Bíblia não encaixa. Existe isso que Paulo falou, sem dúvida, está escrito. Mas encaixar a soberania, os tronos, a potestade, nas castas de anjos que a gente vai falar nessa noite, é forçar o texto, eu não vou fazer isso. Eu vou separar, na verdade eu não vou separar, eu vou falar quais os anjos que existem, e vocês vão ver quais existem e quais não existem, tá bom, meus queridos? Então, mas é importante a gente saber, a primeira parte que a gente tem que salientar, e é importantíssimo, é que foi o Senhor que criou. Tudo que existe e que não existe foi Deus que criou. Tá bom, meus queridos? O segundo ponto é, quando eles foram criados? Esse é um dos maiores mistérios sobre os anjos. Na Bíblia tem a criação do homem, tem a criação do cosmos, tem a criação da terra, do mar, dos animais, de tudo que nós podemos tocar, tudo que é palpável, foi criado e descrito na Bíblia como foi criado. É interessante demais. Mas as coisas sobrenaturais, celestiais, tendem a não ser desmistificado, salientado, instruído com detalhes, com descrições, como é em Gênesis a criação da terra, a formação desses seres celestiais. Os anjos não são descritos o nascimento deles, a criação deles. É uma das coisas que eu fico com uma pulga atrás da orelha, eu fico doido para saber como e quando os anjos foram criados. Por quê? A gente sabe, e eu vou falar mais para frente, o porquê que eles existem. Mas por que Deus criou eles antes de criar todas as coisas? Porque assim foi. Lá em Jó, capítulo 38, versículo 4 a 7, abre aí, Carol. Vai falar que Deus criou os anjos antes de criar a terra. A gente só sabe disso. Quando exatamente a gente não sabe. Onde estava você? Isso aqui ele encarando Jó, depois de Jó questionar o Senhor por muito tempo, pela aprovação que ele estava passando. Onde estava você? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Pode passar. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe, ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmados as suas bases, ou a quem lhe assegurou a pedra angular, assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Percebam, o Senhor está encarando um Jó aqui, falando nitidamente, Jó, quem é você para me questionar quando eu lancei os alicerces da terra? Quando eu criei o que hoje você vive, toca, subsiste por meio, que é a natureza, onde você estava? Onde você estava quando eu criava tudo isso, e os filhos de Deus, eles cantavam de alegria. Ali é uma referência aos anjos. Muitas das vezes, quando aparece filhos de Deus na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, está se referindo a anjos. Então, os anjos foram criados antes da terra. Quando a gente lê lá Gênesis capítulo 1, né, versículo 1, Deus criou os céus e a terra, a gente na terra, aqui no nosso cotidiano humano, a gente cria as coisas de baixo para cima, né, faz o alicerce para depois a estrutura. O Senhor criou primeiro o céu e depois a terra. Quando Ele criou o céu, Ele criou os anjos. E depois veio toda a formação daquilo que a gente conhece como a nossa terra e o nosso cotidiano. Então, nesse período, Deus criou os anjos. Foi nessa época aí. Eles eram bons, porque lá em Gênesis vai descrever que tudo que o Senhor fez até o final do capítulo 1 era bom. Ele chama tudo de bom. Só que aí do capítulo 1 para o capítulo 2, que vai descrever ali a criação do homem e da mulher, ali já, quando o Senhor termina de criar o homem, ele fala que entregou ao homem, no jardim do Éden, a responsabilidade de cuidar, de lavrar e de cuidar daquele jardim que estava no Éden. Uma pequena observação. Não é o jardim do Éden, não. É o jardim no Éden. Provavelmente o mundo era chamado de Éden. E o Senhor plantou um jardim nesse mundo e deu para Adão e Eva tomarem conta, cuidarem
e zelarem por aquilo. Se eles tinham que zelar e cuidar, é porque já tinha algo, um inimigo por volta disso, ao redor disso. Então, meus queridos, aconteceu algo entre o capítulo 1 e o capítulo 2, muito provavelmente foi nessa interseção aí, que surgiram outros tipos de anjos, o que a gente pode estudar mais para frente, que são os anjos caídos, Satanás e todo 1/3 dos anjos que estavam com ele nos céus, que traíram o Senhor. Então, eles foram criados bons, mas houve uma rebelião. E essa rebelião, a gente vê nitidamente lá em Apocalipse 12, capítulos 7 a 9, e, simbologicamente, em Isaías 14, 12 a 15, e Ezequiel 28, 12 a 17. Quando eu era criança, eu pensava que tudo isso estava em Gênesis. Eu ouvia tantos pastores falar de Lúcifer, de Satanás, da queda, eu achava assim, não, Gênesis fala do início de todas as coisas, então tudo isso vai estar lá. Não, a gente sabe disso porque estuda a palavra completa, do início ao fim. E no meio da palavra, no meio das profecias de Isaías, de Ezequiel, lá no último capítulo, do último livro da Bíblia, Apocalipse, fala da queda de Satanás, ele levando 1/3 com ele, dos anjos que serviam ao Senhor, de maneira bem próxima. Nós podemos ler aí, essa rebelião, Apocalipse 12, do 7 ao 9, Carlon. Inclusive, no seminário aqui que a gente fez de escatologia, eu falei. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram. Mas não conseguiram sair vitoriosos, não havia mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, a serpente que tentou Eva, no capítulo 3 de Gênesis, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, nós entendemos aí essa grande rebelião de Satanás, um dos anjos mais próximos de Deus. Essa proximidade que a gente sabe que ele tinha de Deus, isso aí a gente entende simbologicamente, escrito lá em Ezequiel. Abre aí, Kerlon, por gentileza, Ezequiel 28, a gente vai ler do 12 ao 17. Ezequiel 28. Isso, a gente vai ler do 12 ao 17. O filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus, você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria. Isso daqui é uma profecia de Ezequiel, fisicamente, humanamente, ao rei de Tiro, mas tipologicamente inferido a Satanás, a queda de Satanás das alturas, né, do terceiro céu. Olha lá. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Querubim da guarda. Eu ungi, diz o Senhor. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. É o dia da rebelião de Satanás. Ele se encheu de orgulho, quis usurpar o trono de Deus. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu expulsei do meio das pedras brilhantes. Último versículo. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Então, é isso, meus queridos. Satanás, ele estava lá com o Senhor, ele era um querubim ungido por ele, ele era um anjo de vamos colocar assim, de alta patente. A gente não sabe necessariamente qual patente era essa, mas a gente sabe que o próprio Senhor se refere a ele como um ungido dele, alguém que estava diante dele, que o Senhor o colocou para estar naquela função, próximo a ele, só que um dia ele se encheu de pecado, violência e orgulho, ele usurpou o trono de Deus, lutou contra Miguel, tudo isso é uma inferência com base nesses textos. Os irmãos estão entendendo isso? Não está isso você não vai achar isso que eu estou falando nem no texto da Bíblia. Isso é uma interpretação com base nesses dois textos que a gente acabou de ler aqui.
ele se revoltou contra o Senhor. Miguel e os anjos de Miguel lutaram contra Satanás e foram expulsos. Ele e um terço, esse um terço está lá em Apocalipse também, a gente não leu, do céu para a terra. E sim, Satanás, o diabo, quando a gente for abordar mais sobre Satanás em outro momento, outra aula, penso eu, a gente vai falar mais sobre essas coisas, mas o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, está na terra. Ele não mora no inferno, ele mora na terra. Inclusive, há seções, territórios que ele fica com maior poder e autoridade. A gente pode falar mais disso quando a gente entrar nesse tema. Então, os irmãos saibam disso. Houve uma rebelião. Eles eram bons, mas se rebelaram contra Deus. Os anjos, eles têm autonomia, mas não têm liberdade. Ou seja, quando Deus dá uma missão para eles, eles cumprem com autonomia. Eles fazem da maneira deles, obedecendo a Deus. Mas eles não têm liberdade. Eles não podem, por exemplo, ir contra aquilo que Deus designou. Pelo contrário, eles são escravos literais da palavra de Deus. Eles têm autonomia para vir à terra, falar do jeito deles, agir da maneira que melhor lhes convém, mas eles não têm liberdade. O livre-arbítrio foi dado somente a nós. Eu, como arminiano, creio nisso, né? Os calvinistas acham que nem nós temos o livre-arbítrio. Mas isso é outro assunto. Quinto ponto, os anjos são imortais. Eles não morrem. O Senhor disse isso em Lucas 20, 36, claramente. Jesus afirma que os que são dignos de ressuscitar são como os anjos que não podem mais morrer. Então, anjo não morre. Tem pregadores aí que falam que matou, foi no inferno, matou Satanás, matou um diabo, lutou contra o diabo, matou uns 30 diabos. Você escuta essas histórias aí? Anjo, seja do céu ou do inferno, vamos falar assim, infernais, anjos caídos, eles não morrem. Não pelas mãos humanas. Um dia, o Senhor vai lançá-los no lago de fogo que arde com enxofre, que é chamada segunda morte, que também não é uma morte. Eles vão passar a eternidade sendo torturados. Então, todo ser é um ser eterno. Meu irmão, saiba disso. Todo ser espiritual ou físico é um ser eterno. Nós, fisicamente, vamos morrer, mas quando nós nos revestimos da imortalidade, da espiritualidade plena, seja para ir para o céu, para o inferno, viveremos eternamente. Então, o anjo não morre. Se alguém falasse, ouvi uma história de um pregador que matou não sei quantos capirotos, fui repreender o demônio ali de uma mulher, e o demônio falou, não, você vai me matar. É mentira, anjo não morre, tá bom? Não morre. Então, essa é a nossa pequena introdução. Eles foram criados por Deus. A gente não sabe quando foi criado, mas foi antes da criação da nossa terra. Eles eram bons, mas em algum momento houve uma rebelião, provavelmente entre o capítulo 1 e o 2 de Gênesis, e eles são imortais, eles não morrem, tanto os anjos que servem a Deus diretamente, quanto os anjos caídos. Aqui a gente entra nessa questão de serviço. É muito importante essa questão, porque vai mudar completamente a sua maneira de ver os anjos e de se portar, deveria pelo menos. Eu vou falar uma verdade aqui que deve impactar a sua vida. Se isso não impactar, meu irmão, você tem que buscar mais o Senhor. Só afeta pouca demais. Porque os anjos estão a serviço da palavra de Deus. O que isso quer dizer? Antes disso, deixa eu embasar o que eu acabei de falar. Salmo 103, Kerlon, por gentileza, versículo 20 e 21. Os anjos, eles foram criados para servir a Deus e cumprir as suas ordens, a sua palavra. Salmos 103, versículo 20, por gentileza. Olha lá. Bendiga o Senhor, os seus anjos, valorosos de poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Prestem atenção nisso, meus queridos. Bendiga o Senhor, todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Volta no versículo anterior. Versículo anterior, 20, isso. Meus queridos, sabe o que isso significa para nós? Que os anjos, tudo que eles fazem, eles são escravos da palavra de Deus. Então, eles não vão fazer aquilo que nós desejamos que eles façam. Esse, inclusive, é o segundo ponto que eu vou falar. Eles trabalham a favor de nós, mas eles não trabalham para nós. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, fala que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Muitas pessoas leem isso e interpretam da seguinte maneira: os anjos estão a meu serviço, eles me servem. Nada disso. Eles estão a serviço de Deus em favor de você. Os irmãos estão entendendo isso? Entendam isso aqui, porque isso aqui é importantíssimo para o seu cotidiano. O que eu vou falar aqui talvez seja mais questão teórica, mas essa parte aqui é parte muito importante para o seu cotidiano e para a sua fé do dia a dia.
Os anjos, eles não te servem diretamente, eles servem a palavra de Deus, eles servem o Senhor. E servindo o Senhor, eles nos servem porque assim Deus o quer. Ou seja, quando nós proclamamos a palavra do Senhor, porque é o que está escrito ali, ó, executa e obedece a sua palavra. Quando nós nos enchemos da verdade bíblica, das Escrituras, da palavra de Deus revelada, que é a Bíblia Sagrada, quando nós proclamamos essa palavra com fé, os anjos têm que obedecer. Vocês estão entendendo isso, meus queridos? Os anjos têm que obedecer a palavra de Deus. É por isso que nós temos que ler a palavra com afinco, dedicação e fé. Porque quando nós declaramos uma promessa bíblica, os anjos são escravos da palavra de Deus. Eles não vão servir à sua vontade. O Samuel ali é cruzeirense, ele não vai falar, oh Deus, os anjos, eu ordeno que você toque ele na coxa do jogador contra o meu Cruzeiro ali, e faça ele errar o gol, o pênalti. Não, não é assim que funciona. Você vai falar, o Senhor, está escrito na tua palavra, que nunca viu o justo mendigar o pão. Que assim aconteça. Envie anjos como enviou a Elias para trazer pão, mantimento até a minha casa. E se você orar com fé, crendo nisso, os anjos têm que obedecer. Eles não obedecem a você, mas obedecem a palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Então, meus queridos, a gente tem que orar com extrema fé. Porque a própria palavra do Senhor nos garante que eles têm que obedecer. Eles são executores da vontade celestial. E nós temos acesso a saber qual é a vontade celestial. Os irmãos creem nisso? Então, quando vocês forem orar, quando vocês forem pedir algo a Deus, peçam com convicção, lembrando do texto da palavra. Decorem os versículos bíblicos, pelo amor de Deus. Antigamente, os crentes dos anos 80, 90, 2000, sabiam a Bíblia quase toda de cor. Eu lembro quando, nos anos 2000, eu vi o Silas Malafaia pregar. O cara citava a Bíblia, versículos, textos longuíssimos assim, e era extremamente comum. Não era porque ele era o maioral, não. Ele era só um daqueles que fazia isso. Hoje em dia, pede para um crente aí, um crente fiel, um de vocês que está aqui, que são crentes fiéis, para citar um versículo bíblico aí. Tenho certeza que a maioria que não vai saber citar um. Agora eu vou pedir assim, ó, cita para mim 4 versículos de promessa bíblica, você não vai saber citar. Ah, minha vida está uma desgraça, parece que eu oro e nada acontece. Meu irmão, você não sabe a palavra de Deus? Ah, a culpa é de Deus, a culpa é sua, você não conhece a vontade do Senhor, você não tem fé para proclamá-la e trazer essas verdades e essas bênçãos do mundo espiritual para o mundo físico. E quem vai trazer é a sua fé pelas mãos dos anjos. Os irmãos estão entendendo isso? Isso é importantíssimo para a nossa vida. Então, meus queridos, decorem a palavra de Deus, creiam na palavra de Deus e declarem ela com fé, porque os anjos têm que obedecer a palavra do nosso Senhor Salvador. Então, ó, agora a gente vai entrar nos tipos de anjos, que talvez seja a parte mais empolgante para alguns de vocês aqui. E, de fato, eu fico extremamente empolgado quando eu estudo essa questão, como os anjos são, os tipos, as espécies, as castas, chamem do jeito que vocês queiram chamar. O primeiro deles que existe são os querubins. A referência bíblica sobre eles está lá em Gênesis capítulo 3, 24, que assim que Adão e Eva pecaram, foram enganados pela serpente, o Senhor mandou 2 querubins para guardar o Éden, o jardim que ficava no Éden, com espadas flamejantes. A segunda vez que eles aparecem é lá em Êxodo, não precisa ficar abrindo não, só se eu pedir, Carlos, por gentileza. Lá em Êxodo 25, versículo 18 a 22, vai falar que Deus pediu para que Moisés fizesse uma arca. Dentro dessa arca ficariam os mandamentos que ele deu a Moisés, e pediu para esculpir em cima dessa arca 2 querubins. Então é a segunda referência de querubins na Bíblia. Inclusive, mais para frente, nós vemos que no templo, no tabernáculo que Deus pediu também para Moisés fazer, nas cortinas que separavam o santo lugar do santíssimo, que era aquele lugar que só podia entrar uma vez por ano, se entrasse lá com pecado, morreria a pessoa que entrasse naquele lugar, onde ficava a Arca da Aliança, tinha bordado nas cortinas também 2 querubins. Só que, até então, eram questões meio de difícil entendimento. Tinha lá referências a esses tipos de anjos, só que a gente não sabia exatamente quem eles eram. Até que
Ezequiel, no capítulo 1 e no capítulo 10, ele viu esses anjos e ele fez um favor para nós. Ele descreveu esses anjos. Eu acho isso incrível. Eu quero ler com os irmãos agora, por favor, Carlos. Abra aí para mim, Ezequiel 10, a gente vai ler do 8 ao 22. Eu quero que os irmãos prestem atenção e tentem imaginar como esses anjos eram. Olha só. Os querubins, quer saber? Eu vou ler do capítulo 1. Abre o capítulo 1 aí, que eu acho que no capítulo 1 tem uma dimensão melhor desses anjos. Pode ser do versículo 1 logo mesmo, a gente vai ler tudo. Olhei e eis que... Não, capítulo 1. Isso. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, Ezequiel estava na Babilônia, junto ao rio Quebar. Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olha só o que ele viu. Olhei e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem volta em fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante. Eu gosto dessas observações que os profetas, os homens de Deus fazem quando estão escrevendo a palavra, ao verem algo que é sobrenatural. Eles falam, eu vi uma coisa, eu vi algo semelhante a, eu acho isso impactante, porque o que ele está vendo é tão incrível que eu não consigo nem descrever. Eu vi uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Olha só, ele viu uma nuvem envolta em fogo chegando perto dele, onde ele estava no rio, ele viu essa nuvem flamejante chegando perto dele, e algo como algo metálico saindo dessa nuvem em direção dele, do meio do fogo. Próximo versículo. Tenta imaginar, enquanto estou lendo, tenta imaginar. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Agora, trema na base, isso aqui é para morrer de medo. Tinham a semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Então, eles eram humanoides, tinham 4 rostos e 4 asas. Pode passar. As suas pernas eram retas. A planta dos pés era como de um bezerro, cria essa imagem na mente, e brilhava como bronze polido. Essa referência a bronze polido é porque brilhava. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra, eles eram interligados. Os 4 seres tinham asas, as asas de cima, que se uniam umas às outras. Eles não se viravam quando se moviam, cada um andava para a sua frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham um rosto de leão. Do lado esquerdo, tinha um rosto de boi. E também os 4 também tinham um rosto de águia, atrás. Então percebam o seguinte, pode voltar, Carlos, por gentileza. Eles tinham o rosto humano na frente, o direito de leão, o esquerdo de boi e atrás de águia. Criem a imagem na mente de vocês. Próximo versículo. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas unidas, cada uma a do outro. Com as outras 2 asas, eles cobriam o corpo. Então, as 2 de cima eram para cima e conectadas umas às outras. E as 2 de baixo, eles cobriam o corpo. Cada um andava para a sua frente, para onde o Espírito queria ir. Eles iam, não se viravam quando se moviam. Então, eles não se viravam quando se moviam, eles andavam assim, ó, tá vendo? Imagina essa cena, o que Ezequiel viu? Eu ia fazer como ele, cair como morto no chão. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, brilho, semelhante a tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres vivos, havia fogo, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Eram extremamente rápidos. Já viu um relâmpago? Você nem vê. Eram bichos extremamente velozes. Pode passar.
Quando eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão. Presta atenção, isso também faz parte do anjo. Eis que havia uma roda no chão ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. As 4 tinham a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Eram rodas dentro de rodas, unidas umas às outras. Quando eles andavam, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando se moviam. Os aros dessas rodas eram altos e metiam medo. E nas 4 rodas, os aros estavam cheios de olhos ao redor. Tinha olhos por todas as rodas. Olha o que ele está descrevendo. Isso são os querubins. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando eles se elevavam do chão, também as rodas se elevavam. Por onde o Espírito queria ir, eles iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam do chão juntamente com eles, porque nelas estava o Espírito dos seres viventes. Ou seja, esses anjos, eles tinham um corpo, 4 asas, 4 rostos, corpo humanoide, mãos, pés, mas também fazia parte deles. Eu vou mostrar a imagem, eu não sei o que você está mostrando aí, vou mostrar a imagem. Eu não sei o que você... Então, além desse corpo todo maluco aí, que a gente acabou de escrever, eles tinham também rodas, dentro de rodas, cheios de olhos, fora do corpo deles, que também fazia parte do corpo deles. Isso aqui para a gente é meio maluco, porque o nosso corpo é tudo unido, né? Eles não, eles têm 2 corpos em um, separados, mas é um mesmo corpo. E o espírito desses anjos estava na roda, não estava naquilo que a gente imaginava ser a parte principal do corpo dele. Pode passar aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pode passar. Estendido. Isso aqui, essa parte importante. Sobre a cabeça dos seres, então em cima deles, já descreveu eles, em cima deles havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo. Eu gosto disso, meus queridos, metia medo. Aquilo que é sobrenatural, aquilo que vem de Deus, mete medo, meu irmão. Você tem que entender isso. Você quer ver o sobrenatural? Você vai morrer de medo. Você quer ter acesso a Deus? Você vai morrer de medo. Porque aquilo que vem de Deus é espantoso. A nossa mente não está preparada para ver essas coisas, não. Estendido por sobre a cabeça dele. Então, na cabeça dele tinha algo gigantesco, como semelhante ao firmamento, feito de cristal. O que é isso? Próximo versículo. Por debaixo do firmamento, cada servente estendia as asas na direção do ser que lhe estava próximo. E com as outras 2 asas cobriam o corpo. Então, essas 2 asas que estavam para cima, estavam encostando nesse firmamento acima deles. Olha só. Quando eles andaram, ouviu o ruído de suas asas, que era o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, o som de tumulto como o tropelo de um exército, que eles paravam, quando eles paravam, abaixavam as asas. Então o barulho das asas era ensurdecedor. Pode passar. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a cabeça deles, quando eles paravam, abaixavam as asas. Então, olha só, o que estava acima desse firmamento? Próximo versículo, vai falar do trono agora? Por cima do firmamento que estavam as cabeças dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Ou seja, o que estava em cima deles era o próprio Deus. Era o trono de Deus. Sabe aquela visão que a gente vê lá em Apocalipse 4, que a gente falou na escatologia aqui? O trono de Deus que João viu, é isso daí. Esses anjos, presta atenção nisso. Eu vou mostrar a imagem desses anjos aí. Mostra aí, inclusive. Querubim, só o querubim. Essa é a primeira parte do anjo. Aí, ó. Esse é a roda do querubim, meu querido. Esse é o querubim. Apaga a luz aí, por gentileza, pai. Esse é o querubim. É uma representação, tá bom, meus queridos? Esse é o querubim. Olha lá, as asas. Na verdade, tem 2 asas a mais, são 4. As 4 asas, o 4 rostos. Coloca de novo, por gentileza, que saiu. Olha lá, 4 asas, 4 rostos, um olho gigante. Na verdade, tinha vários olhos. É assim que é um querubim. Só que embaixo desse querubim, são 4 desses aí, tá bom, meus queridos? Isso aí é um só querubim. Eram 4. Tenta imaginar essa cena. 4, um do lado do outro. E as 2 asas de cima estavam interligadas.
E debaixo deles, também interligado, tinha as rodas. Abre as rodas aí, por gentileza, Carla. Uma roda cheios de olhos em volta e no meio. Pode dar play. Continua dando play, por gentileza. Então, eram rodas assim, uma dentro da outra, tá vendo? Eram 4 dessas, entrelaçadas também. Os irmãos conseguem entender o que é? Está vendo que o bonequinho é bem pequenininho perto do anjo? De fato é isso mesmo, e na verdade está até pequena essa imagem. Por quê? O que Ezequiel viu? Olha aqui para mim. O que Ezequiel viu? Ele viu esse querubim, que é essas 2 figuras juntas. Vocês têm que entender. Essas 2 figuras juntas estavam no rio Quebar. Meus irmãos, prestem atenção aqui. Essas 2 figuras juntas estavam no rio Quebar. As rodas, o anjo e as asas de cima estavam no trono de Deus. Olha o tamanho desse bicho. Os pés na terra e as asas no trono de Deus. Esse bicho tem quilômetros de altura. Esse anjo, esse querubim, a gente chama de bicho, né? É um querubim, isso é um anjo. O anjo tem quilômetros, talvez milhares de quilômetros de altura. Eu não sei como que Ezequiel conseguiu ver. Os pés estavam na terra e as asas estavam no trono de Deus. Olha o tamanho disso. É um querubim. 4 querubins. Toda vez que aparece o querubim na Bíblia, conforme eu dei exemplos aqui, do querubim guardando o jardim que ficava no Éden, do querubim em cima do propiciatório, né, que é a arca da aliança, e nas cortinas que separavam o santo lugar do santíssimo, o querubim ele é um guarda. É um anjo responsável por guardar, por ser um guardião da santidade de Deus. Então, quando os irmãos vierem à mente, o que é um querubim? Pode acender a luz, por gentileza, pai. Quando vier à mente o que é um querubim, ele é um guarda, é um anjo guardião. Ele é responsável por guardar Deus. Ele está entre a terra e os céus, guardando o trono de Deus. Ele estava na entrada do Éden, guardando o Éden. Ele estava na tampa do propiciatório, guardando o propiciatório. Ele estava nas cortinas do santo do lugar, guardando o santo lugar. Então, um anjo de guarda de Deus. Um anjo extremamente poderoso e há, sem dúvidas, muitos deles na Bíblia. Os irmãos entenderam a imagem desse anjo? O que vocês acharam? Eu acho sem dúvida, um dos anjos mais incríveis. Hã? Eu acho que esse anjo é o mais top. Porque é o mais complexo. Eu quero. Estou doido para ver. É muito sinistro. O segundo tipo de anjo é o serafim. Deixa eu anotar aqui. Abre aí, Carlão, por gentileza. Isaías 6. Os serafins estão descritos em Isaías 6, do versículo 1 ao 7. Enquanto os querubins são esses seres, são esses anjos que guardam. Não precisa abrir a imagem, abrir o versículo, por gentileza. Isaías 6, a gente vai ler do 1 ao 7. Tira a imagem que os irmãos estão vendo antes da hora. Isaías 6, do 1 ao 7. Enquanto os querubins são anjos de guarda, são anjos da guarda de Deus, a guarda suprema de Deus, os serafins são anjos, vamos colocar assim, anjos amigos de Deus. São anjos que proclamam a santidade do Senhor. Esses anjos aqui, quando eu estava estudando esse assunto para dar aula para os irmãos, foram os anjos que mais me emocionaram. Porque esses anjos aqui são os anjos que estão continuamente na presença do Senhor. São os anjos que Isaías viu louvando e exaltando o Senhor, dizendo que ele era santo, santo, santa. A gente vai ler o texto ali. Olha só que incrível esses anjos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a visão de Isaías, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Sabe esse templo? Olha aqui, meus queridos. Sabe esse templo que está acima dos querubins? Os querubins estão entre a terra e o trono de Deus. Tem um mar de vidro, em cima está o trono de Deus.
Em cima deles está esse trono, há o templo, é onde Deus está assentado. Agora, Isaías viu essa parte dentro, interna do templo, do trono de Deus. Os irmãos estão entendendo? Acima dos querubins está os serafins, dentro do templo, diante do Senhor. Próximos versículos. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Olha só a diferença. Serafins têm 6 asas, querubins têm 4. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça ou uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou seus lábios, sua iniquidade foi tirada e seu pecado perdoado. Meus queridos, esses anjos são anjos que estão na presença do Senhor. São anjos que conhecem a santidade de Deus. Vocês percebem o seguinte: quando Isaías ele entrou no templo e estava diante do trono do Senhor e ele viu os serafins, ele reconheceu o estado pecaminoso dele. Porque quem conhece o Senhor, quem vê Deus, reconhece na hora que é pecador. Ele morre de medo, ele fala: ai de mim que sou pecador, ai de mim que vou perecendo porque sou um homem puro de lábios impuros. E quando ele fez isso, o anjo, esse tipo de anjo, essa casta de anjo que é serafim, que é o anjo que mais conhece acerca da santidade de Deus, veio solucionar o problema dele. Ele foi no altar do Senhor, pegou uma brasa que estava no altar, que é onde eram oferecidos os sacrifícios, era uma referência ao tabernáculo de Moisés, onde era oferecido sacrifício para a propiciação dos pecados. Pegou essa brasa com uma tenaz, tocou nos lábios de Isaías e ele foi purificado. Esses anjos conhecem exatamente a santidade de Deus. E eles estão pelos séculos dos séculos louvando e elogiando essa santidade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os seres viventes que mais chegam próximo de Deus, olha como eles se portam. Volta lá no versículo 2, por gentileza, Carol. Eles têm 6 asas, com duas asas, eles cobrem o rosto. Com 2 asas, eles cobrem o corpo. Não, com 2 asas eles cobrem os pés e com 2 eles voam. Olha, os pés e 2 eles voam. O que foi, Samuel? Tirar uma dúvida. Quando cobre o rosto, é o rosto de Deus, os pés e as mãos de Deus? Não, é isso que eu vou falar. Os anjos que estão na presença de Deus, eles cobrem o rosto deles mesmos. Eles cobrem os seus pés e com as outras 2 eles voam. Os anjos que mais conhecem a santidade de Deus nunca viram Deus. Isso aqui me gerou temor demais. Quando você para entender isso, os anjos que mais conhecem a Deus nunca viram Deus. Henrique, mas como você pode afirmar, só porque eles estão por rosto, eles nunca viram Deus? Olha só como eles estão elogiando o Senhor. Próximo versículo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles estão diante de Deus, mas eles não ousam olhar para Deus. Eles tampam o rosto e cantam virado uns para os outros, que santo é o Senhor. Tamanha a santidade de Deus. Porque eu falei para vocês que o anjo não morre. Mas se qualquer ser vivente olhar para Deus, ele morre na hora. Nada pode olhar o Senhor nos olhos e permanecer vivo. A santidade de Deus é tão suprema que reduz a pó qualquer um que ousa olhar para Ele. Esses anjos estão diante do Senhor por toda a eternidade. E eles têm motivos, olha só, meus queridos, eles têm motivo para cantar sem parar que o Senhor é santo. Eles nunca cansam de parar de cantar que o Senhor é santo, porque eles sabem exatamente quem Deus é. Se eu fosse escolher ser um tipo de anjo, por mais que os querubins são muito da hora, muito maneiros, era esses aqui que eu queria ser, porque são os amigos de Deus, são os que estão mais próximos do Senhor, são aqueles que estão elogiando o Senhor, que reconhecem a sua santidade.
São anjos de santidade. Esses são os serafins, anjos de santidade. Eles proclamam a santidade do nosso Senhor. E além dos serafins, existem também os anjos normais, os anjos comuns, a gente chama de anjos mensageiros. A gente vai mostrar o serafim agora, esqueci. 6 asas, cheio de olhos. Assim é o serafim. Ele tampa, as duas do meio ali, ele tampa o rosto para não ver o Senhor. A imagem mais comum de anjo, quando a gente fala assim, anjo assustador, a imagem mais comum é esse tipo de anjo aí, é o anjo cheio de asas, com vários olhos, é o serafim, tá bom? Esse é o serafim. Ele é o anjo de santidade, é o anjo que está próximo do trono de Deus, louvando Ele e cantando sem parar. E é gigante também, viu, meus queridos? Porque a Bíblia fala que os pés do Senhor repousam sobre a cúpula da terra. Esses anjos estão na presença do Senhor. Eles têm pelo menos uma altura considerável para poder estar na presença de Deus. São anjos colossais. Todos os anjos são bem grandes. Os anjos regulares agora, são os anjos mensageiros, são os anjos mais comuns. A Bíblia é repleta de referências bíblicas sobre esses anjos. Gênesis 19, Lucas capítulo 1, são anjos que vêm trazer mensagens de Deus. Mateus 28. A função deles é interagir diretamente com o ser humano. São os anjos de menor escalão. Só que acontece o seguinte, quando a gente fala desses anjos, a gente logo imagina que os querubins e os serafins, eles têm uma hierarquia superior a esses anjos. A gente não pode afirmar isso, porque a Bíblia não afirma isso. Sem dúvida nenhuma, os querubins e serafins, eles são participantes de uma glória superior. Eles estão ali em contato direto com Deus. Mas os anjos mensageiros, os anjos comuns, né, os anjos que a gente chama de mensageiro, talvez eles também tenham contato direto com o Senhor. A gente não sabe. Então, a gente tem que tomar cuidado para não afirmar coisas que a Bíblia não afirma. O que a gente sabe é que o Senhor manda eles cumprirem uma missão, eles vêm, interagem com o ser humano, cumprem essa missão e não só interagem com os seres humanos, mas eles se posicionam na terra onde o Senhor o pré-estabelece ele. A gente vai falar mais disso para frente. Muitas das vezes, quando ele aparece para o ser humano, ele aparece de duas formas. Em forma humana, os anjos são seres invisíveis, como a gente leu lá em Colossenses, ele faz parte daquela categoria de seres invisíveis que o Senhor criou. Nós somos os seres visíveis que o Senhor criou. Os anjos são invisíveis. Quando ele aparece para nós, ele sai dessa seara invisível e entra para... ele se metamorfiza, né? Como é que fala essa palavra? Ele sofre uma metamorfoseia entre esse estado invisível para o visível. Ele não se materializa. Quero que os irmãos entendam isso, porque ele existe. Ele tem um corpo, só que não é um corpo visível. Às vezes a gente usa essa expressão, eu já usei algumas vezes, é equivocada. Ele não se materializa, ele é material, só que ele é invisível. Ele se torna visível apenas. Entendeu, meus queridos? E quando ele se torna visível, ele não vai aparecer de uma maneira daquela ali. Geralmente não aparece. Ele aparece daquela maneira ali somente quando Deus queria revelar algo extremamente profundo e escatológico normalmente, como revelou para Isaías e Ezequiel. Hã? Tipo vento? Como assim? Existe, mas a gente não vê. Sim. Tipo vento, os anjos são tipo vento. Existe, mas a gente não vê, está aí. E eventualmente ele pode aparecer a nós. E normalmente ele aparece, ele pode aparecer ali, ó, aquilo ali é Ezequiel vendo os anjos. Ele pode aparecer daquele jeito ali para você. Eu quero ver assim. Mas normalmente ele aparece em forma humana, como aparece nesses versículos que eu citei aqui, ó, Gênesis 19, Lucas 1, Mateus 28. Ele aparece em forma humana ou ele aparece em forma reluzente. Eu vou falar deles mais para frente. Vamos chegar lá. Eles aparecem de forma reluzente. São amedrontadores, assustadores, mas não tanto como a forma natural deles.
Tá bom, meus queridos? Eles são radiantes, aparência humana e tem uma aura de poder e santidade. Agora, tem os anjos que são os arcanjos. Oi. Essa parte que você falou que não se materializa. Aham. Então, se tiver um anjo, já é invisível, mas se for não se materializa. Então, não tem massa, não tem pessoal. Fiquei na dúvida dessa questão. O anjo ele é invisível, mas ele tem corpo. Ele fala, ele come, entendeu? Mas ele faz parte do mundo espiritual. A gente não vê ele, a não ser que Deus permita que a gente veja. É como o próprio Senhor. Jesus está aqui agora, porque Ele prometeu. Há anjos aqui agora. Esses bichos que a gente está falando aqui, eles estão aqui agora. A gente só não está vendo. Será que tem um aqui do meu lado? Bem grande, né? Mas a gente não vê. Se Deus pode abrir os nossos olhos. Tem uma passagem muito interessante, que Eliseu, ele foi cercado por um exército inimigo, e aí o servo dele, quando viu que a cidade estava sendo tomada pelo exército inimigo, falou assim: misericórdia, meu senhor, a gente vai morrer. Aí Eliseu chegou para ele assim: meu filho, o que você está com medo? Senhor, ele fez uma oração: Senhor, abra os olhos espirituais dele. Quando ele abriu os olhos, ele viu carruagens e mais carruagens, de anjos e anjos ao redor do exército inimigo. Então, claramente os anjos estão por aí, a gente só não vê. A gente tem que pedir para Deus abrir nossos olhos espirituais, se você quiser ver. Mas também não aconselho ninguém a ficar buscando isso, porque tem coisas mais importantes do que ver anjo. Mas eles estão aí. Os arcanjos. O que é um arcanjo? A palavra arcanjo significa anjo-chefe. A etimologia da palavra é essa, anjo-chefe. A Bíblia vai dizer, traz uma inferência. Abre aí, Daniel 10, 13, por gentileza. Dá a entender que tem mais de um. Só que a Bíblia só cita um. Olha lá, Daniel 10, versículo 13, por gentileza. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Esse príncipe do rei da Pérsia é uma potestade demoníaca. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Percebam, Miguel, um dos príncipes mais importantes. Quando está falando disso aí, está falando da posição dele como arcanjo. Um dos seres celestiais mais importantes, proeminentes. Um dos arcanjos. Arcanjo significa exatamente isso. Um dos chefes dos anjos. Um dos primeiros anjos a serem criados. Miguel, cita o nome dele, só. Parece que tem outros, mas a Bíblia não fala de outros. Aí, a Igreja Católica fala de Rafael, fala de... Tem um monte de El por aí, Salatiel, Azazel. Azazel existe, mas é um demônio, está lá em Levítico 16. Está lá em Levítico 16, é um demônio, não é anjo não, viu gente? Normalmente esses anjos, a maioria deles são demônios, tá bom? As pessoas têm que tomar muito cuidado aí. Então, ou eles são retirados da cabala, esoterismo judaico, ou esses nomes de anjos são retirados de livros apócrifos, principalmente o livro de Enoque. Pensa no livro maluco, esse livro de Enoque. Um dia os irmãos... tem no YouTube lá para vocês ouvir. Eu já ouvi o livro de Enoque lá. Não lembro se eu ouvi tudo ou algum resumo dele. Mas tem umas partes assim meio malucas de Enoque. O Enoque se coloca como Messias, tem vários anjos, nomenclatura de anjos, que na Bíblia não fala, posições, eleva os anjos a uma figura bem proeminente, muito mais do que eles têm na prática. Mas então só existe um arcanjo nomeado na Bíblia, que é o arcanjo Miguel. Tá bom, meus queridos? Só ele. E ele é um anjo poderosíssimo. A Bíblia não fala da aparência dele, não fala, mas fala que ele é um anjo incrivelmente poderoso. Ele foi o anjo responsável por expulsar Satanás do céu. E ele vai ser o anjo responsável por derrotar Satanás no final dos tempos. Vocês têm que entender o poder desse anjo aí. Às vezes a gente pensa que é o Deus que vai derrotar Satanás. Não, Deus vai mandar Miguel derrotar Satanás. Miguel já lutou com Satanás 2 vezes. Ele vai lutar a terceira e última vez no final do Apocalipse. A primeira vez foi no céu, a segunda vez foi pelo corpo de Moisés. A gente vê isso lá em Judas, quando Moisés morreu. Satanás desceu para pegar o corpo de Moisés e Miguel também desceu. Eles guerrearam ali, Miguel ganhou 2 vezes, já está 2-0 para Miguel. E aí vai ter uma terceira e aí vai ser a última. Olha só, meus queridos, a pastora pediu para explicar de novo. Aqui é a terra, tá bom? Isso aqui são os querubins.
Tá certo? Isso tudo aqui são os querubins. São os seres que estão entre a terra e o trono de Deus. São guardas de Deus. Isso daqui é o mar de vidro que a Bíblia descreve, que é como o firmamento do trono do Senhor. Aqui está o trono, aqui é o templo. Em cima do trono está os serafins e à frente do trono está os seres viventes. Entendeu agora? Amém. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não? A Bíblia também fala o anjo do Senhor. Em alguns lugares na Bíblia, como por exemplo, em Gênesis 16, 7, em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 2, em Juízes 13, versículo 3, não fala só que tinha um anjo ali, não, fala que tinha o anjo de Deus. Quando você lê na Bíblia o anjo de Deus, no Velho Testamento, é uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus em forma de anjo. É Deus ali. Aí, por que você fala um trem desse? Com que base bíblica você tem para isso? Conhece a luta de Jacó com o anjo? No Vale de Jaboque? A Bíblia vai dizer que Jacó estava para encontrar seu irmão, e estava apavorado, pensando que o irmão ia vingá-lo. Então, no Vale de Jaboque, ele viu um anjo e lutou contra esse anjo. Ele venceu o anjo. Na verdade, o triunfo dele não é porque ele ganhou do anjo na luta, mas porque ele foi persistente. Ele ficou com o anjo até raiar o dia. O anjo até ganhou dele, né? Deixou ele manco. Mas aí, depois disso, o anjo o abençoou e mudou o nome dele de Jacó para... O que significa Israel? Aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Estava escrito lá, o anjo do Senhor. Então, toda vez que aparece o anjo do Senhor, e não precisa nem, assim, isso é irrefutável, o que eu acabei de falar aqui, não tem como refutar. Mas, se não tivesse esse trecho, toda vez que aparece o anjo do Senhor, você vê que tem um trem diferente ali, que não é um anjo comum. Sim, é o anjo que aceita a adoração. Por exemplo, lá em Apocalipse, o anjo que está mostrando todas as coisas para João ajoelha diante dele e quer começar a adorar. Ele fala, está doido? Adora somente a Deus, eu sou um servo como você. Esse é o único anjo que aceita a adoração. A gente vê, por exemplo, também em outras manifestações, como lá de Josué, o anjo do Senhor aparece para Josué, ele aparece de uma forma assim, extremamente diferenciada. O anjo do Senhor que aparece lá na fornalha, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que também era semelhante ao filho do homem. Então, tem vários trechos assim que a gente vê que tudo que envolve o anjo do Senhor é uma teofania, uma manifestação de Deus. E a manifestação de Deus aos homens é Jesus Cristo. Então, é Jesus Cristo pré-manifesto no Velho Testamento. Amém? O poder dos anjos. Isso aqui eu acho que não precisa muito falar, mas o anjo tem basicamente o poder que Deus dá a ele. A gente vê com os sodomitas, os anjos cegando as pessoas. Lá em Apocalipse, anjo controlando água, controlando fogo, controlando o sol, controlando o vento. Anjo tem poder demais da conta. Por consequência, demônios também têm poder. Tá bom? Mas a Bíblia diz lá em João, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se anjo tem muito poder, se anjo é desse tamanho aqui, e demônio deve ser um bicho também terrível, quão maior é Deus que habita em nós? Então a gente tem que ter medo de demônio não, nem de anjo. Tá bom? Anjo tem muitos poderes. Os anjos, eles se manifestam diretamente, falando conosco ou emitindo sons. A gente vê lá em Apocalipse que anjos emitem sons. Às vezes você pode estar ouvindo um som assim, que você sente que é algo espiritual, é um anjo. Às vezes um anjo do Senhor, às vezes um anjo demoníaco, né? Um anjo caído. Mas anjos emitem sons também. Além de comunicar na nossa língua, e eles têm uma língua própria, a língua dos anjos, eles também emitem sons para nos chamar a atenção, para nos revelar algo. Eles podem ser respostas de oração, como por exemplo lá em Atos capítulo 12, a igreja orava por Pedro enquanto ele estava preso, parece um anjo e o liberta. Então, meu irmão, quando você está orando por alguém, intercedendo pela vida de alguém, Deus envia anjos para interceder, para salvar aquela pessoa. Você fala assim, nossa, como que eu saí de uma situação dessa? Sabe, já viu essas histórias? Estava numa situação que eu não sei como eu não morri. Provavelmente Deus enviou um anjo ali. Provavelmente não, com certeza Deus enviou um anjo.
a manifestação do trabalho de Deus na terra através de anjos. Tá bom, meus queridos? Os anjos adoram o Senhor, isso eu já falei. E eles têm o papel de nos proteger. Salmos 91, né? Versículo 11, todo mundo conhece. Abre aí. Todo mundo conhece. Os anjos, eles estão a nosso favor. Eles trabalham para Deus, mas a nosso favor. Salmo 91, 11, versículo amplamente conhecido. Porque os anjos, aos seus anjos, ele dará ordem a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Então, meus queridos, quando você for sair de casa, ora, Senhor, envia teus anjos para me guardar. Uma oração que a gente sempre faz quando vai viajar de carro. Senhor, envia teus anjos, acampa os seus anjos ao nosso derredor. Uma oração que você tem que fazer. Porque se você fizer a palavra de Deus, os anjos vão estar do seu lado. Tá bom? E outras características. Agora as características finais, já estou encerrando. Características finais dos anjos. A primeira característica dos anjos, eles não têm sexo. Meu Deus. Os anjos, eles não têm sexo. O que você falou, Esther? Gênero? Tem gênero. Miguel, Gabriel, nomes masculinos. Mas não tem sexo. Tá bom? Essa é a diferença. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 25, Jesus falou acerca da ressurreição o seguinte: não, quando nós ressuscitarmos, não vamos nos casar, nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Então os anjos, eles não têm sexo, tá bom? Eles têm nomes masculinos, porque eles têm gênero, mas eles não têm sexo. Oi? Marcos 12, 25. Jesus falando sobre a ressurreição. Anjos não têm sexo. Tem nome masculino, tem porte masculino, voz masculina, mas não são homens. Tá bom? É importante salientar isso. Quantidade de anjos. Quantos? Ih, meus queridos, aí o bicho pega. Apocalipse 5, versículo 11 e 12. Abre aí, Apocalipse 5, 11. Vai falar que existe muito anjo. Para você ter uma noção, 200 milhões de anjos vão guerrear lá no Apocalipse. Anjos inimigos. Olha lá. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares, de milhares. O que são milhões, de milhares, de milhares? Faz uma conta aí, 1 milhão, vezes 1000, vê que número vai sair. Vai ser bilhões aí, trilhões, eu não sei. A Bíblia, inclusive, compara anjos com estrelas. Por quê? Quantas estrelas existem? Procura aí, joga no Google aí quantas estrelas existem. Alguém joga no Google rapidão aí, só para ter uma noção aí. Vai ser caso de bilhão e trilhão. Vamos ver se quem acha mais rápido aí. A Esther deve estar achando ali rapidinho, né, Esther? Quantas estrelas existem? De 200 a 400 bilhões. Aí, ó. A Bíblia sempre compara anjos com estrelas. Então, você vê, tem muito, muito anjo mesmo. Aí, ó. O bicho pega. Outra coisa, os anjos, isso aqui é importantíssimo. Os anjos não contradizem a palavra de Deus. Gálatas 1:8, por favor. Os anjos, em hipótese alguma, contradizem a palavra de Deus. Tem religiões que nasceram com anjos vindo a pessoas falando, ó, tem uma revelação nova para você. Olha só o que Paulo escreve para nós. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou seja, maldito. Sabe como surgiu a religião islâmica? Maomé, ele era um cristão. Ele seguia, da maneira dele, Cristo. Ele não concordava com algumas doutrinas do cristianismo. Aí um dia, um anjo que se apresentou a ele com o nome de Gabriel, o anjo Gabriel, o mesmo que apareceu a Maria, o mesmo que apareceu várias vezes na Bíblia, para Daniel e tal. Falou assim, ó, o Maomé, Mohammed, eu tenho uma mensagem para você do Deus verdadeiro. O Deus dos cristãos, só que trouxe uma revelação ainda superior.
E aí ele conta todo tipo de bobagem para Maomé e ele cria o islamismo. Se vocês não sabem, o islamismo é uma religião que vem do cristianismo e vem do judaísmo. Eles acreditam em Jesus. Se você xingar Jesus para o muçulmano, ele até te mata se bobear, porque ele acredita que Jesus é um profeta. Só que eles têm uma revelação bem diferente. Com base, o islamismo é uma seita, é uma heresia que veio através de um anjo, revelações de um anjo que apareceu em Maomé. Então, isso aqui Paulo já está predizendo algo que aconteceu, infelizmente, se tornou a segunda maior religião do mundo. Ainda que venha um anjo do céu falar para você, trouxer para você uma revelação diferente daquela que já está escrito, seja maldito, você repreende ele na hora. Ele é um Satanás, é um demônio travestido de anjo de luz. Amém, meus queridos? Outra coisa, isso aqui eu acho interessante. Os anjos, eles têm fascínio pela salvação. Abre aí o Carolyn, por gentileza, 1 Pedro 1,12. Fascínio pela salvação. Isso aqui mostra a autonomia deles, inclusive. Eu falei da autonomia. Eles pensam, eles falam, eles comem. Eles são seres. Isso aqui, Pedro está falando da salvação. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos desejam contemplar. Está falando do mistério da reconciliação, está falando da evangelização, da salvação. Pedro diz que os anjos desejam contemplar a salvação. Eles têm interesse. Outras versões falam que dá a entender que eles têm interesse na conversão. Eles têm curiosidade, eles ficam observando, eles têm vontade de ser aqueles que propagam, em outras palavras, a gente pode interpretar assim, aqueles que propagam a palavra, mas foi dado a nós esse privilégio. Então, os anjos, eles têm fascínio pela salvação. Eles são mais animados que nós. Já viu um cara que é nitidamente um evangelista? Você conhece gente assim? Eu conheço. Gente que fala assim, não perde uma oportunidade de evangelizar. Doido para sair na rua, falar de Jesus para todo mundo, um anjo desse jeito. Ele fica doido para você falar de Jesus. Eu acho que ele vibrou naquela mensagem que eu falei de evangelismo aqui, os anjos estavam vibrando, isso aí. O que o anjo mais tem fascínio é salvação. Os anjos, isso aqui é importantíssimo, os católicos pecam nisso. Os anjos não são objetos de culto. Os católicos adoram anjos. Você fala assim, chega para o católico, você adora anjo? Não, de maneira nenhuma, adora. Acabou agora a quaresma do arcanjo São Miguel. E joga lá no Google, o que significa essa quaresma? Orações ao arcanjo Miguel. Eles adoram anjos, sim. Eles intercedem junto aos anjos, eles oram para anjos. Os católicos fazem isso. Isso é pecado. A Bíblia diz claro, meus queridos, é claro como um cristal. Hebreus capítulo 1 e 2, lê esses dois capítulos, é irrefutável. Abre aí, capítulo 1, versículo 4. Hebreus 1, 4. Vai falar da superioridade de Jesus em relação aos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Ó. Tendo se tornado tão superior aos anjos, está falando de Jesus, aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Próximo versículo. Pois qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu gerei você, e outra vez eu lhe serei pai, e ele será meu filho. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Então, Jesus é superior aos anjos. O versículo 14, coloca aí. Vai falar, inclusive nesse trecho aí, o autor aos Hebreus está refutando, porque tinha gente na época que adorava anjos, como tem hoje. Ele está falando, anjo é espíritos ministradores enviados para o serviço a favor daqueles que vão herdar a salvação. Jesus é superior a eles. Eles estão aqui para servir a Deus em favor a nós. Jesus é superior aos anjos. Não cabe a nós orar ou pedir para eles coisa alguma. Abre o versículo 2 aí, 2 e o 3. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Falando de Jesus, versículo 3. O Filho que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua poderosa palavra, depois de ter feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Nenhum anjo se compara a isso. Nada pode se comparar a isso. Jesus é Deus
e os anjos são criaturas feitas por esse Deus. Amém, meus queridos? E uma última observação, Judas, abre aí Judas, só tem um capítulo, versículo 6. Uma curiosidade muito intrigante sobre os anjos. Os anjos têm lugar para ficar. Os anjos, eles têm habitação designada. Eles têm habitação designada. Olha lá. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, eles têm guardado sob as trevas. Está falando de Deus, guardando esses anjos que saíram do seu lugar designado, sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Os anjos, eles têm locais designados por Deus para ficarem. Aqueles que se rebelaram, que se juntaram a Satanás, um dos pecados deles foi sair desse local que Deus designou a eles. Não fala só de uma posição, uma responsabilidade, mas literalmente locais físicos. A gente vê que tinha lá em Daniel o príncipe da Pérsia. Os anjos, tem anjos tem anjos não, todos os anjos têm uma posição, têm um local para ficar. Todos os anjos, eles têm um campo de batalha só deles. Eles têm, igual você não tem um emprego, eu vou lá na prefeitura, trabalho na prefeitura. Eu vou lá e bato no meu ponto e tenho que ficar naquela sala da Secretaria de Educação as horas pré-determinadas do meu contrato lá trabalhando. Os anjos é a mesma coisa. Eles têm um local para ficar 24 horas por dia. Os irmãos entenderam isso? Então tem anjos só para a nossa região aqui, anjos bem poderosos e grandes, e tem anjos também grandes e poderosos, mas só para guardar você individualmente. Sabe aquele negócio que a Igreja Católica fala do anjo... Como é que é o nome? Anjo da guarda? É verdade. Aí, reza para anjo da guarda. É verdade, sim. Existe anjo da guarda. Anjo da guarda é meio forte de falar, mas existe. Lá em Mateus 18, Jesus fala que os nossos anjos estão diante de Deus. Quando ele está falando das crianças. Deixa eu só achar o versículo aqui, que eu acabei pulando essa parte, mas é interessante falar. Ih, Isabel está brava. Mateus 18, 10. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, vêm incessantemente à face do meu Pai Celeste. Então, todos nós temos um anjo. Esse anjo cuida de nós, nos guarda, amando de Deus, e eles estão lá, tete a tete com Deus e guardando a gente ao mesmo tempo. Tá bom, meus queridos? Todo mundo tem um anjo aí. Eu acho que aquele dia que eu iniciei a minha ministração aqui falando, aquele lá provavelmente era meu anjo. Estava lá. Deus me revelou ele parcialmente, né? Eu senti ele, eu ouvi ele, mas não vi ele. Foi bem bacana. E tem pastores aí que contam que já viu esse anjo que Deus dá para guardá-los. O Subirá tem umas 2 histórias aí que viu esse anjo já, o anjo dele. Bem legal. Então, você tem um anjo. Não converse com esse anjo não, viu? A gente não é chamado para bater papo com anjo, não, para orar para anjo. Só saiba que você tem um espírito ministrador ao seu lado, enviado por Deus para te guardar. A gente conversa com Deus, a gente adora Deus. Os anjos são servidores do Senhor a favor de nós, do propósito dele, do bom propósito dele. Amém, meus queridos? Isso são anjos. O que passa disso é anátema, é maldito. Tá bom? Fique de pé, vamos orar. Amados, um aspecto prático foi falado aqui dos anjos. Eles podem aparecerem, né, como figura humana para a gente. E tem uma passagem bíblica que fala que você pode ter hospedado anjo em casa sem saber, né? Então, é totalmente possível que alguns de vocês possam ter visto, pode ter encontrado algum anjo em algum momento, numa figura humana, né, que o Espírito Santo não nos revelou que era um anjo. Então, isso é totalmente possível. Da mesma forma, os demônios, eles procuram nos enganar também com várias aparências, tanto é que o diabo ele pode se transfigurar em anjo de luz, que ele já foi um anjo de luz, para nos enganar. Parece como um anjo de luz e não é um anjo de luz, é um demônio. Por isso que
essa conversa do Henrique aí, de vocês, da gente evitar estar conversando com anjo, senão você pode estar achando que está conversando com um anjo de luz, vamos dizer, um anjo do Senhor, e você está batendo um papão com Satanás, com um dos demônios, tá certo? Mas o testemunho que eu queria contar para os irmãos, no início da nossa conversão, a gente morava no interior de São Paulo, e nós viemos aqui a visitar os nossos pais, né, meus pais, os pais da Cláudia. Na hora que nós voltamos, os meninos eram tudo criancinha ainda, bebê. Na hora que nós voltamos, estávamos chegando na cidade lá de Teodoro Sampaio. Um lugar onde quase só reta, não tem morro, não. Assim, aí é uma descida muito, muito lenta. E nós estávamos chegando no início do anoitecer, tipo assim, umas 6 e pouca da tarde, mais ou menos. Só você ver o poder que tem os anjos e também os demônios. Aí nós estávamos descendo o carro e de repente nós vimos um carro lá embaixo vindo na nossa pista, na contramão. Então nós vimos um carro vindo na contramão. Aí já estava cansado, nós tínhamos viajado o dia inteiro, já estava chegando, né, praticamente dentro da cidade. Então, assim, será que... Né, aí de longe que a gente viu, eu falei assim, farol aceso, né, que estava assim naquele início de noite ainda, estava meio claro, meio escuro. Aí eu falei, Cláudio, será que o carro está vindo na contramão? O carro está vindo na contramão mesmo ou não está? Né, meio de longe. Aí a Cláudia, não, está vindo na contramão. Aí eu diminuí a velocidade, tirei o carro da pista, né? Da pista, joguei para acostamento, tinha acostamento, e aí passou o carro. Quando passou o carro, eu olhei e vi um carro. Eu não lembro, parece que eu vi um Gol, não lembro direito, e a Cláudia viu uma caminhonete, ou foi uma caminhonetezinha. Quer dizer, eu vi um carro, importante dizer, eu vi um carro e a Cláudia viu outro. Ele passou na nossa pista. Então, assim, né, na pista que a gente estava, vinha na contramão. Só que depois ele sumiu lá em cima. E assim que ele sumiu, veio outro carro na nossa direção, né? Um carro vindo na nossa direção. E o carro passou, eu estava tremendo fora da pista, porque eu assustei muito, não sabia o que estava acontecendo. E depois a gente continuou, esse carro passou, era um carro vermelho, e pastor, só que esse carro parou na entrada da cidade, que lá na cidade tinha aqueles orelhões que, né, a gente ligava, aí um carro, eles pararam lá para usar o telefone. Só que eu achei isso incrível, porque nós tiramos o carro fora, eu tirei o carro fora da pista, e assim que eu olhei, aí esse carro, vamos dizer assim, invisível, que apareceu para nós, ele passou, e logo em seguida veio outro carro. Eu falei, gente, se está ali, o carro tinha que ter batido, né, o carro de trás que vinha tinha que ter batido nele. Aí o cara parou na nossa frente, lá no orelhão, aí eu parei o carro e perguntei, meio tremendo ainda, falei, você viu um carro assim, porque nós ficamos chocados com aquela imagem. Aí ele falou assim, ele falou para mim assim, eu parei o carro e perguntei, ele falou assim, não, eu vi 2 farol, mas não tinha carro nenhum, não. Só para você entender. Então o diabo, na verdade, o diabo se manifestou aí de uma forma para nos matar. E Deus, de alguma forma, o impediu. Então, você vê que tanto os anjos do Senhor podem, né, se manifestar de alguma forma, aparência humana, por exemplo, como o diabo também tem esse poder. Então, só Deus mesmo para nos guardar e nos livrar, viu? É isso aí, meus queridos. Há algumas informações que eu não falei, né, porque a hora já avançou, e tem coisas bem interessantes a serem ditas sobre anjos. Eu não esgotei o assunto, mas essa questão aí de anjos se transformarem em figuras humanas e irem até tua casa pedir algo, é verdade, está na Bíblia, Hebreus capítulo 12, se eu não me engano. Então, o Senhor usa inclusive anjos para nos testar a nossa fidelidade, a nossa hospitalidade, nosso caráter, nossas virtudes como cristão, através de anjos que se fazem em forma humana. Às vezes você já pode ter conversado com um anjo e nunca soube. É uma pessoa muito esquisita que eu vi uma vez, ela era muito diferente assim, sabe? Perguntou algo esquisito, me pediu uma ajuda bem aleatória, e eu falei, não, às vezes foi Deus te testando. Isso é bíblico também. Os anjos, eles são um teste ambulante de Deus. Eles podem se materializar. De novo, estou usando essa palavra. Eles podem se aparecer para você para te testar. Tá bom, meus queridos? Fiquem sabendo disso. Algumas questões sobre Satanás que eu não falei, mas isso eu posso deixar em outra oportunidade, quando eu vou falar só sobre os demônios, que também é bem interessante sobre os demônios. Eu não falei nada sobre os demônios, porque eu vou deixar para as outras aulas. Tá bom? Vamos orar. Supremo Deus, bondoso Pai, nós te amamos. Nós declaramos, Pai, que só o Senhor é Deus, o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, ao entendermos quem são os anjos,
nosso temor cresce por Ti. Porque se o Senhor é capaz de criar seres tão poderosos, Pai, tão únicos, tão grandes, tão colossais, quão grande és Tu, Pai. Quão poderoso, quão sublime é a Tua aparência, quão maravilhoso é o Teu trono, o Teu templo, Pai. Quão grande e maravilhosa é a Nova Jerusalém. Pai, nós entendemos que o Senhor é cheio de poder, cheio de glória, e mesmo assim, Pai, olhou para seres tão pequenos, limitados, imperfeitos como nós. Ao conhecermos a supremacia da criação sobrenatural que vem de Ti, nós nos constrangemos ainda mais do Teu grande amor com o qual nos amou, Pai. O Senhor não precisa de nós, o Senhor já tem seres que produzem um trabalho perfeito, que são os anjos, enquanto nós, a quem o Senhor nos confiou, Pai, a responsabilidade da reconciliação, do Evangelho, somos imperfeitos, porque o Senhor nos escolheu, Pai. Porque o Teu grande amor, Pai, nos achou, nós não merecíamos isso, o Senhor poderia ter feito isso de outras maneiras. Mas o Senhor quis demonstrar o Teu amor em nosso favor, Pai. O Senhor quis demonstrar, Pai, quem Tu és, e nos salvando e nos redimindo naquela rude cruz. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por ser tão poderoso e ser tão bondoso conosco. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por nos mostrar toda a verdade da Tua palavra, por abrir nosso entendimento, Pai. Eu lhe peço que, Pai, as verdades acerca, Pai, dos anjos, sobre os anjos, toda a verdade sobre a angelologia, Pai, que foi transmitida nessa noite, não venha fugir da nossa mente. Que nós venhamos nos lembrar, Pai, quais são as funções dos anjos, Pai, por que eles foram criados. Que nós vamos lembrar, Pai, quem são os querubins, os serafins, os seres viventes, Pai, as manifestações teofânicas do Senhor. Que nós vamos lembrar, Pai, de tudo aquilo que foi ensinado, para que nós não venhamos ser enganados. Pai, que ainda que um anjo apareça transmitindo outra verdade que não seja da Tua palavra, que ele seja anátema. Que nós não venhamos cair no erro de adorar anjos, de consultar anjos, de falar com anjos. Pai, eles são servos do Senhor e por consequência nos servem, Pai, porque nós servimos a Tua palavra. Pai, que nós venhamos tomar posse dessa verdade, proclamar a Tua palavra com fé, para que Teus anjos a obedeçam, Pai, e a Tua vontade seja estabelecida para o nosso bem, principalmente para que Teu reino venha e Teu nome seja glorificado, Pai, por toda língua, por toda tribo, por toda nação nessa terra. Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém.